eu começo a aula falando sobre essa palavra, planejamento. Quando se fala em planejamento, e nós, ao longo de toda a nossa formação, da graduação e da pós, nós ouvimos muito falar em planejamento, né? E eu confesso que até um pouco tempo atrás, né, que eu comecei a trabalhar em sala de aula em 2006, e até alguns anos atrás, participava de muitas reuniões pedagógicas e muitos planejamentos, e às vezes eu também falava, né? Eu replicava, eu dizia assim, rapaz, aqui é só perda de tempo. Porém, a maturidade profissional, ela veio acontecendo, né? Vamos aprendendo ao longo da caminhada, e hoje eu entendo e sei da importância de um planejamento para uma aula. Tá bom, pode passar, Júnior. Então, pessoal, o objetivo da aula, nós vamos buscar entender a importância do planejamento para a realização do experimento. Tá bom? Então, esse é o objetivo, né? Entender a importância e identificar os principais cuidados a serem adotados na realização de experimento para preservar a saúde dos estudantes envolvidos. Então, nós temos aqui, nós vamos buscar atingir esses dois objetivos nessa aula, até mesmo porque quando nós estamos falando de experimento, nos remete à nossa cabeça que o experimento ele deve ser feito em laboratório. Porém, com o advento da pandemia, nós estamos aí, né? Nós estamos trabalhando, fazendo essa experimentação de forma remota, em casa, o aluno na casa dele, e nós estamos buscando adequar essa experimentação de acordo com esse novo modelo, né? Esse novo modelo de ensino que nós estamos enfrentando, que é o ensino remoto. O que veremos nessa aula? Nós vamos ver o que é o planejamento, planejamento de ensino, planejando o experimento, planejamento do experimento e BNCC e a experimentação em si. Então, nós vamos abordar esses 5 tópicos para que a gente entenda que, além do planejamento, em si, do ensino, porque a experimentação é uma forma de aprender e ensinar, nós vamos também entender a importância desse planejamento do experimento para preservar a saúde dos alunos, das alunas e do próprio professor, tá bom? Na parte de experimentação. E também vamos ver onde essa parte do planejamento em experimentação se encaixa, né? É trazido na BNCC, porque nós sabemos que a BNCC agora ela vai nortear, ela vai nos dar, nos amparar, enquanto professores e professoras, né, para nossas atividades. E nós vamos aqui ver que a BNCC ela traz essa parte da experimentação não de forma expressa, mas em vários pontos ela vem trazendo aí a importância da experimentação para o ensino e, consequentemente, nós temos que saber como planejar esse experimento. Pode passar, Júnior. Pessoal, o que é planejamento? Então, planejamento corresponde ao ato ou efeito de planejar, elaborar por etapas, como bases técnicas e planificações. Então, Moreira, Perrotti e Danner, eles entendem que o planejamento ele corresponde a etapas, né? Elaborar bases técnicas, planificações, é algo sistematizado. Então, o planejamento ele vai corresponder a essa sistematização da aula, onde nós vamos ter que elaborar as etapas dessa aula com bases técnicas e as planificações.
O planejamento, ele é um processo administrativo e sistemático para atingir um objetivo proposto, de acordo com o Corrêa 2002. Então, como eu falei agora há pouco, nós temos que buscar esse planejamento, sistematizar esse planejamento para que a aula ela consiga atingir os objetivos esperados. Então, os objetivos traçados na aula, eles só podem ser atingidos se o professor ou a professora planejar esse experimento, tá bom? Essa aula experimental. Então, é de grande importância a sistematização desta aula para que o professor ele tenha controle das atividades experimentais, né? O professor ele tem que estar ali no controle sobre o andamento do planejamento. Então, é de grande importância, né, fazer esse planejamento. Então, planejamento em duas visões diferentes, mas que alinham aí, caminham para o mesmo trajeto. Próximo slide. Nós temos aqui, ó, o planejamento de ensino. Ele vai buscar uma especificação do planejamento curricular, porque antes de planejar a aula, antes de planejar a experimentação, antes de planejar a aula, nós temos o próprio planejamento curricular, que é feito juntamente com toda a equipe, com a coordenação, supervisão, direção e a equipe pedagógica, os professores. Então, nós temos que buscar essa especificação no planejamento curricular. No planejamento curricular, no início do ano, antes do ano letivo começar, a equipe pedagógica, ela vem a expor alternativas para o professor fazer seu planejamento de ensino, né, em cima do planejamento curricular da escola, e dentro desse planejamento aí curricular, passar estratégias para que o professor ele venha dinamizar a sua aula. Então, nós vamos estar aí trabalhando em cima da especificação do próprio planejamento curricular da escola. O planejamento de ensino ele é desenvolvido a partir da ação do professor, tá bom? Compete ao professor definir os objetivos a serem alcançados. Esses objetivos, eles devem estar alinhados junto com as habilidades e as competências agora que a BNCC ela vai trazer no seu documento. Definir os objetivos a serem alcançados, né? Acabamos de falar. O conteúdo da matéria, quando nós estamos falando, como nós vamos fazer um experimento, nós temos que definir qual o conteúdo da matéria e as estratégias de ensino que esse conteúdo aí ele vai trazer para que esse planejamento ele seja de fato efetivado, né? Também nós vamos ter que elaborar as estratégias de avaliação, porque um, um experimento ele ele vai trazer todas as suas etapas, né? Ele traz juntamente com essas etapas uma parte que eu considero muito importante, que é a avaliação. E nós temos, como professores, que ter esse cuidado perante a avaliação. De que forma nós vamos fazer essa avaliação com nossos alunos, nossos estudantes? Então, nós temos que trazer também as estratégias de avaliação nesse planejamento. E agir de forma a obter um retorno dos seus alunos, no sentido de direcionar a sua matéria. Quando o professor ele faz o planejamento para a aula, ele faz o planejamento para o ensino, né? Ele tem que buscar obter um retorno dos alunos. Esse retorno, ele de fato é aprendizagem e no sentido que sua matéria seja direcionada para aplicabilidade na vida de cada um, ou seja, no contexto escolar, né? No contexto social também. Então, nós temos aí a ação do professor sendo direcionada de acordo com esses tópicos que nós acabamos de falar. O planejamento de ensino, pessoal, né? Ele deve prever, primeiramente, o objetivo, tanto geral quanto específico. Por quê? Porque se você não definir o objetivo da aula, a aula ela não tem sentido. Então,
dentro do conteúdo, dentro do assunto da matéria, né, você vai definir qual o objetivo daquela aula. O que você busca atingir, e tanto o objetivo geral como os objetivos específicos, que são aqueles que vão nortear a você atingir o objetivo geral. Outro, o conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos no sentido determinado pelos objetivos. Então, os objetivos, eles devem estar alinhados, tanto os objetivos gerais como específicos, e nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos esse planejamento, porque muitas vezes o professor ele coloca o objetivo geral buscando atingir um aprendizado, mas nos objetivos específicos acaba levando os alunos para um caminho que tiram do objetivo geral. Então, nós temos que alinhar os objetivos gerais específicos, juntamente com os conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos no sentido determinado pelos próprios objetivos, tá bom? Então, é alinhar aí esse caminho, essa trilhagem aí que nós vamos fazer durante a aula. Outra coisa, os procedimentos e recursos de ensino que estimulam e orientam e promovem as atividades de aprendizagem. Então, quando nós começamos lá no início do ano letivo, geralmente a coordenadora ela pede, professor, faça seu planejamento de ensino. Aí ela distribui os papéis com uma grade ali, uma tabela, uma lista, né? Uma tabela que vem ali, objetivos, né? Procedimentos, recursos, metodologia, avaliação, né? E esses procedimentos ou recursos de ensino, eles devem estimular, eles devem orientar os alunos a promoverem atividades de aprendizagem. Nós temos que buscar junto com esses procedimentos aí, estimular os alunos a desenvolverem essas atividades de forma ativa, tá bom? Nós vamos ver mais à frente aqui nessa apresentação que o objetivo da experimentação em si é buscar tirar o aluno do modo passivo da aula tradicional, né, conservadora, e colocar o aluno no modo ativo, onde ele passe a fazer, ele passe a sentir, e aí em si ele aprender. E procedimentos de avaliação que possibilitem a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa dos objetivos propostos. Então, nós temos que ter uma avaliação voltada e alinhada com o que nós buscamos atingir. Ou seja, os nossos objetivos gerais e específicos, eles devem estar sendo perguntados dentro da nossa avaliação. Nós atingimos esse objetivo, ou seja, as perguntas feitas na avaliação, ou a avaliação em si, seja ela de modo quantitativo ou qualitativa, ela deve buscar esse alinhamento com os objetivos. Porque, às vezes, o professor, ele ele propõe um objetivo para a aula e lá na avaliação ele não busca saber se esses objetivos foram alcançados. Então, aí, a aula, ela sai um pouco desse planejamento, ela perde sentido. Então, nós temos que nos atentar e ter esse cuidado de elaborar a avaliação de acordo com o que nós objetivamos, que nós propusemos atingir durante o planejamento, tá bom? Durante a execução das atividades. O resultado desse planejamento é o famoso plano de ensino. Bom, o plano de ensino, né, que tem muitos professores aí, e quando eu falo isso é de forma generalizada, mas tem professores que não são muito adeptos a esse plano de ensino. Isso também já vem da própria rotina, do próprio cotidiano, do professor chegar e fazer as coisas acontecerem, né? Ali de modo inesperado, ou às vezes você chega e faz as coisas sem planejar. Mas o resultado desse planejamento ele tem que surtir em um plano, que é o plano de ensino.
Do plano de ensino resultará o plano de aula, onde o professor vai especificar as realizações diárias para a concretização dos planos anteriores. Ou seja, existe toda uma sequência onde o professor ele deve estar seguindo, ele deve estar amparando a sua aula, o seu trabalho. Então, além do planejamento de ensino, nós temos o plano de ensino que ele é dado por esse planejamento, né, juntamente com a equipe pedagógica, com a coordenação, a supervisão, e agora o professor ele vai tomar desses documentos e fazer o seu plano de aula, né? Onde ele deve ali tentar conduzir a aula do modo que ela também atinja seus objetivos, de uma aula que a avaliação seja alinhada, tentando responder se os objetivos gerais e específicos foram alcançados. Pode passar. As atividades experimentais, pessoal, elas se apresentam como uma importante ferramenta didática nos processos de ensino e aprendizagem, cuja função pedagógica está em auxiliar os alunos na significação dos conceitos. Ora, as atividades experimentais, eu considero ela uma importante ferramenta didática, entre uma das mais importantes. E eu digo por que eu considero ela como uma das mais importantes. Porque através das atividades experimentais, a aula ela deixa de ser aquela aula tradicional, uma aula expositiva, ela deixa de ser uma aula quando fica sentado na posição passiva e o professor fica na posição de detentor do conhecimento. A aula experimental, além de tudo isso que eu estou falando, ela ainda permite também que o aluno ele traga o que ele já tem de experiência de vida, de vivência. Então, Paulo Freire, a pedagogia freiriana e a ecopedagogia, elas apostam muito nas aulas e atividades experimentais, principalmente atividades experimental onde eles dizem que são atividades de chão de escola, ou então atividades onde o aluno ele bota a mão na massa, ele respira a atividade, onde ele sente. Então, é uma importante ferramenta didática, né, de aprendizagem, e ela tem cuja função pedagógica, né, auxiliar os alunos na significação dos conceitos, ou dos conteúdos, ou dos assuntos. Porque estamos trabalhando conteúdos em sala de aula, às vezes o aluno ele se sente desmotivado, porque ele não sabe como aplicar o que ele está assistindo, o que ele está aprendendo ali, ele não sabe aplicar na sua vida. E essa situação, ela é mais do que normal, ela é mais do que comum quando nós estamos trabalhando. Os alunos, eles não falam para o professor, mas falam para o outro. Ele, por exemplo, eu chego para pagar um quadro e está lá uma função exponencial, está lá um cálculo matemático, e os estudantes dizem assim, professor, você sabe responder isso aí? Eu digo, não, eu não sei, não lembro mais, mas quando eu estudava, eu sabia. Professor, isso aí serve para quê? Você utilizou isso aí alguma vez na sua vida? Ou seja, os estudantes eles não entendem, muitas vezes, o porquê deles estarem estudando certos conteúdos, certos assuntos. Por quê? Porque não tem significado, não tem significação. E dado o contexto heterogêneo da educação brasileira, nós temos que estar fazendo aí, né, esse planejamento, levando em consideração também o contexto dos estudantes. Porque o que vale, né, para um estudante de campo, da escola do campo, não vale para um estudante de uma escola tradicional, católica. E aí vai vice-versa. Então, o que é que nós temos que buscar? Nós temos que buscar também dar significação aos conceitos
para que o aluno ele se aproprie, para que o estudante ele se aproprie desses conteúdos, desses conceitos, e passe a ter significação na vida deles, tá bom? Pode passar. Na BNCC, né, a famosa BNCC, a possibilidade de realização de experimento ela está implicitamente descrita nas habilidades a serem desenvolvidas. Quando eu falei lá no início que a BNCC ela não traz de forma expressa esses experimentos, foi falando sobre esse caso aqui, ó. Por quê? Porque a BNCC, apesar dela não trazer de forma explícita ou de forma expressa no seu texto, mas ela vai trazendo de forma implícita várias vezes, né, ao longo do próprio texto da BNCC, a importância da experimentação. E quando nós falamos de experimentação, né, nós temos que levar em consideração aí o planejamento dessa experimentação, o plano de ensino, o plano de aula, como nós acabamos de falar. Então, aqui, né, numa, em uma das habilidades do ensino fundamental, nós temos aplicar os conhecimentos sobre as mudanças do estado físico da água para aplicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Então, nós temos aí o texto retirado da BNCC de 2017, onde o próprio texto ele vai trazer aí, ele vai amparar o professor a ser um professor experimentador, um professor que busca as experimentações. E lá na parte inicial, quando nós falamos sobre experimentos e interdisciplinaridade, né, nós vimos que os experimentos, eles, muitas vezes o professor ele não tem o amparo físico da escola, ele não tem o amparo pedagógico, o tempo que o professor vai ter para realizar esses experimentos, e juntamente à falta disso, a falta desses detalhes que nós acabamos de falar, que são bastante importantes, ainda vem a questão da própria falta de planejar o experimento. Então, tudo culmina em uma aula, vamos dizer assim, sem objetivos, uma aula onde os alunos vão estar ali fazendo, observando, colocando a mão na massa, mas ao final da aula, o aluno ele não sabe o porquê daquela experimentação, qual era o objetivo dela. Então, nós temos aí a BNCC amparando, né, essa experimentação de forma implícita dentro das habilidades tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, tá bom? Então, nós vamos observar durante o texto da BNCC que várias vezes ele vai trazer aí essa possibilidade do professor estar fazendo experimentações e, em cima disso, planejando seus experimentos para aplicação juntamente com suas turmas. O que é necessário para que um experimento possa dar certo? Porque o experimento ele tem tudo para dar errado. Na educação pública do Brasil, o experimento ele tem tudo para dar errado. Nós não temos, né, como nós acabamos de falar, esse conjunto que ampara o professor. Mas isso é motivo da gente cruzar os braços, de nós de não planejarmos ou não fazermos experimento com nossos estudantes? Não, tá bom? Porque da, da, do, apesar dos, do, como é que eu posso falar? Das secretarias estaduais, né? Das gerências regionais e da própria escola, muitas vezes está por fora, né? Do que há de mais moderno na educação, a fim de que o aluno ele saia e o professor também saia dos muros da escola, nós temos que estar batendo nessa tecla e trazendo.
Então, é fundamental o planejamento das atividades que serão desenvolvidas e qual o seu objetivo com aquele experimento. Volto a repetir, toda aula ela tem um objetivo. O experimento, ele nada mais é de que uma aula onde o aluno ele vai sair da passividade e vai fazer a parte ativa, prática. Então, nós temos que ter um objetivo quando nós estamos buscando ali a nossa aplicação. O aluno ele tem que saber o porquê daquela aplicação, né, pedagógica, porquê daquela aula, porquê daquela experimentação, tá bom? Então, o porquê o professor faz previsões do que pode dar certo ou não, faz adaptações de acordo com o nível da turma, dos materiais disponíveis a serem utilizados e o espaço onde será desenvolvida a prática. Ó, quando o professor chega e eu trabalhei de ensino fundamental, né, durante praticamente 8 anos, praticamente 10 anos, que eu ainda trabalhei ainda nono, primeiro para frente, biologia. Mas quando eu dava aula de ciência, e eu trabalhava em uma escola particular, em uma escola pública, o professor, a coordenação, a coordenadora ou o coordenador da escola, quando eu chegava na escola e não levava o planejamento, o plano de aula, né, sobre o meu planejamento, meu experimento, muitas vezes o professor, a coordenação negava. Eu dizia, olha, eu vou levar os alunos lá para a praça para que, porque eu quero falar de fotossíntese, e lá nós temos aquela região arborizada e tudo. E o que, que a coordenação fazia? Ela negava. Ela negava, por quê? Porque eu não tinha levado no experimento, eu não tinha nenhum documento que amparasse a minha aula. Eu não tinha um documento que dissesse, olha, essa aula ela tem esse objetivo. E nós, trabalhando essa aula em determinado local, ela vai ser mais proveitosa, ela vai ser mais significativa. Os alunos, eles vão dar significado ao que eles vão aprender essa aplicação. Mas, porém, pelo desleixo, pela também a correria, porque nós, professores, vivemos focados, nós vivemos, na realidade, estrangulados. Tem professores que têm 40, tem professores que têm 60, tem professores que têm 80 horas, e ainda assim tem que cuidar de outras coisas, né? Porque não é só dar aula. Então, a nossa própria rotina, o nosso próprio desenrolar de atividades, muitas vezes nós não fazemos esse planejamento. Porém, é um erro. É um erro por quê? Porque esse documento ele vai amparar. Então, como eu estava falando, eu chegava na escola e dizia, ó, preciso levar os alunos bem aqui para a praça. Então, levar os alunos para o bueiro aqui no final da rua da escola. E me era negada essa possibilidade. E eu ficava chateado, ficava, poxa, velho. Porque eu sabia que era importante para os alunos, para os estudantes, estar ali naquele momento, porém, eu não tinha nada que me aparasse. Agora não. Quando você chega, o professor e a professora chega com planejamento, uma semana antes, ou então no início do mês, ou no planejamento bimestral, e ele diz: olha, esse conteúdo, essas aulas, eu vou precisar desse material, eu vou precisar levar os alunos para esse local, e aí tudo se torna mais fácil. Até mesmo para a visibilidade da equipe pedagógica que trabalha com a gente. Então, é importante e necessário que, para que o experimento dê certo, nós tenhamos esses cuidados. Passa aí, Junior. Mas por que o planejamento? A principal função das aulas práticas experimentais é ampliar o conhecimento dos alunos sobre fenômenos naturais e fazer com que ele as relacione com sua maneira de ver o mundo. Ou seja, a função do experimento seria adaptar a teoria à realidade. No slide anterior, vocês viram, né? Nos slides anteriores, lá na BNCC, na parte lá do ensino fundamental, em uma das habilidades, onde estava implícito o experimento dentro, que era importante o professor trabalhar sobre os estados da matéria,
né? Além desses estados da matéria, o ciclo hidrológico, ou seja, é, essa função, né? Essa aula experimental, ela traz, porque você imagina, pensa comigo, o professor muitas vezes ele se perde na sua aula, ele se perde no seu experimento, mesmo tendo planejamento. O planejamento foi feito, mas porém, por algum motivo, o professor não pôde atingir os objetivos, a aula teve que ser interrompida por falta de algum material, alguma coisa, e o professor se perde. Imagine o estudante, imagine o aluno, a aluna, que o mundo que eu rodeio, que eu cerco, é pura ciência, mas ele não tem essa organização ainda, até pelo próprio desenvolvimento, né, da idade, mas que nós já devemos buscar estar organizando isso através de uma aplicação de um experimento organizado, onde esteja todo o seu andamento, onde nesse planejamento tenha, além do andamento, as etapas, o tempo, objetivos e avaliação. Ou seja, para que o aluno ele passe a se organizar, ele passe a organizar tudo ali que está rodeando ele, tudo que o rodeia, o que o cerca, que é nada mais, nada menos do que a ciência, né? Pode passar. Para planejarmos uma aula prática, devemos primeiro refletir sobre quais objetivos queremos alcançar. Então, quais são esses objetivos? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer antes de começar a aula. Porque um assunto, ele pode ter vários viés. Você pode pegar um assunto, por exemplo, um assunto de biologia, de ciências. Vamos botar fotossíntese. Então, esse assunto de fotossíntese, eu posso estar trabalhando esse assunto buscando diversos objetivos, como, por exemplo, a conversão da energia luminosa em energia química. Eu posso estar trabalhando o crescimento orientado dos vegetais em direção à luz do sol. Eu posso estar trabalhando diversos, ou seja, a aula em si, o assunto, ele nos dá várias possibilidades aí de você abordar aquele conteúdo. Porém, para você fazer uma experimentação, você tem que primeiro definir qual é o objetivo. Eu vou falar de, por exemplo, conversão de energia, essa conversão de energia luminosa, energia química, que é uma das sequências de dados que eu vou propor para a gente trabalhar. Mas eu não posso chegar lá e estar dizendo, ó, pessoal, o movimento aqui orientado vegetal, ele vai buscando onde o sol se encontra, por isso que a planta fica torta, ou seja, isso é importante, mas para uma próxima aula, para a aula que eu tinha proposto, né, para meu planejamento, isso não estava dentro. Então, nós temos que, primeiro, buscar os objetivos, depois desses objetivos aí estarem alinhados, aí nós vamos desenvolver as habilidades científicas, porque nós temos que fazer ciência, né? Nós temos que fazer ciência com nossos estudantes. E nossa educação em si, ela não permite. Educação expositiva, onde o professor fala, o aluno copia, ele vai aprender, memorizar e tem que tirar nota boa na prova. Para quê? Porque aquelas questões ali serão cobradas no vestibular e no Enem, e o aluno vai ter que tirar nota boa para passar, para ser alguém na vida. Então, observe que tudo aí caminha para que os alunos eles não adquirem essa habilidade. Ou seja, esse modelo tradicional, esse modelo arcaico, vamos dizer, paleolítico da educação, nós temos que começar a abandoná-los, tá bom? E buscar o quê? O que está dentro da BNCC, que é uma aula mais dinâmica, uma aula
expositiva, ou uma aula interativa, né? Onde um colabore com o outro. Então, nós temos que buscar isso aí. Estimular a postura ativa e participante. Os estudantes têm que sair dessa passividade. Nós só vamos fazer ciência quando os alunos saírem da passividade, certo? E para isso, uma ferramenta que possibilita o aluno sair da passividade é a experimentação. Promover o espírito de cooperação e solidariedade, né? Porque é um aprendendo com o outro, ou, ou os alunos. E quando eu falo de cooperação e solidariedade, não é que um vá tá ali, terminou o seu, vai ajudar o outro. Mas é todo mundo junto, trabalhando junto, em conjunto, para que o aprendizado alcance a todos. E conscientizar por meio das suas próprias explicações sobre como operaram com o material, né? Então, nós temos aí, o aluno tem que ter consciência dessa operacionalização do material. Ou seja, além do professor trabalhar a experimentação, ele tem que dar oportunidade para o estudante, para o aluno, a aluna, ali, ele fazer a própria experimentação, ele manusear. É lógico, cuidado, né? Nós temos que ter todos esses cuidados. Quando nós estamos falando de laboratório, nós falamos de vidrarias, falamos de equipamentos caros, equipamentos que precisam de EPIs, mas, porém, o laboratório não é só entre quatro paredes. O laboratório pode ser a cozinha do estudante, do aluno. O laboratório pode ser a praça. Então, nós temos que conscientizar o estudante sobre isso, tá bom? E o domínio da aplicação do método científico. Esse eu considero um dos pontos mais importantes, porque para se fazer ciência, nós temos que aplicar o método científico. E os estudantes, eles devem ter a curiosidade, a sagacidade de começar a observar as coisas do mundo que os rodeia, para eles começarem a fazer seus próprios questionamentos. Uma coisa que eu observo, eu acho que também vocês podem concordar, mas parece que a ciência em si, ela é muito dependiosa do que se descobriu há séculos anteriores. E eu sei que é importante nós sabermos o que Isaac Newton, o que Einstein e outros, né, vieram nós e fizeram. Mas será que nós vamos ficar só nisso? Em saber o que o outro fez e como fez? Então, o domínio da aplicação do método científico é importante para que o aluno ele consiga sair. Ele consiga sair apenas desse observatório, né? Esse observatório educacional, e ele passar a construir ciência, passar a fazer ciência. Então, é muito importante aí, né, que nós, professores, de vez em quando, tragamos para dentro das nossas aulas o método científico, fazendo aquela instigação para que o aluno ele fique se perguntando, né? Professor, você falou sobre determinado assunto aí. Eu tive pensando aqui comigo. Se acontecer isso, ou seja, o start, né, o clique, observa aí o gatilho que foi apertado para que o aluno ele comece a pensar. Por mais que ele muitas vezes não saiba que ele está fazendo método científico, mas nós temos consciência disso, né? De que os alunos, os estudantes, eles precisam sair dessa passividade para construir ciência. Passa, vai passar o slide. Na experimentação, é importante que se procure, primeiro, contextualizar. Observe essa palavra, contextualizar. Qual é a realidade que nossos estudantes vivem? Eu não posso falar, né, o nome do professor, o nome da escola, mas eu estava vendo nas redes sociais uma aula sobre meio ambiente. Nós estávamos na semana do meio ambiente, e a escola e os professores trabalharam lá, e lá tinha desenho de girafa, desenho de leão,
né? Lá tinha muitas coisas, mas que não eram do contexto, não eram do contexto dos estudantes. Então, quando se fala contexto, você tem que levar em consideração a realidade que o aluno vive. Poxa, por que que nós vamos falar do meio ambiente? Vamos falar aqui da mata de cocais, babaçu, né? O buriti. Vamos trazer aqui os peixes da nossa região, vamos trazer os animais, o tatu, que está sendo muito consumido. Pra... Eu sei que é importante nós falarmos da savana africana, mas para quê? Por que esquecermos da nossa fauna, da nossa flora? Então é importante contextualizar o ensino para que o aluno ele passe a dizer assim, professor, isso aí eu já entrei em contato, eu já matei um animal desse, eu não sabia que estava prejudicando o meio ambiente. Diferentemente, lá da caça do rinoceronte para tirar o chifre lá na África. É importante, mas é importante que lá as pessoas que fazem, têm essa prática de fazer, que sejam ensinados lá que isso é errado. E que seja trabalhado aqui, né, no nosso contexto, o que nós vivemos, tá bom? Então é importante contextualizar, é importante ensinar a pensar, como nós falamos agora há pouco, é o gatilho. O professor ele tem que estar instigando o aluno. A professora ela tem que estar ali buscando, né, dar um clique, porque muitas vezes na própria sala de aula, ali na sala de aula, nós podemos estar acordando um cientista que está dentro do aluno adormecido. E o que nós temos que fazer é isso aí, nossa função é essa, né? É abrir os olhos dos alunos, das alunas, é acordá-los para uma realidade que eles não conhecem, que eles estão dormindo. Alguém está falando? Alguém fez uma pergunta? Não? Então é isso, é ensinar a pensar. Construir alternativas. Em que sentido nós vamos construir alternativas? A experimentação, ela pode demandar de materiais, ela pode demandar de espaço, ela pode demandar de tempo, ela demanda de um conjunto de coisas que o cerca, né? O experimento. Mas nossa realidade nem sempre nos permite a fazer o experimento de acordo com o que vem proposto no livro didático. São experimentos muito bons, porém a escola que eu trabalho é uma escola onde os estudantes, né? Eu estou falando de forma hipotética. Os estudantes eles vêm de uma ressocialização, e aí nessa escola não tem laboratório e tudo. Então, o professor e a professora eles devem procurar aí alternativas, né? Construir essas alternativas para aplicar a sua aula e a sua experimentação. Desenvolver a inteligência, né? Que nada mais nada menos que acordar, né? Desenvolver o cognitivo dos alunos para que eles passem a pensar, para que eles passem a ver, enxergar as coisas de uma forma mesmo onde tudo tem significado para eles e permitir que o aluno transforme o pensamento em ação e ação em movimento. Ou seja, vamos lá, está na hora de fazer. Professor, eu inventei algo em casa. Professora, eu fiz uma horta e eu estou fazendo a compostagem agora de materiais que minha mãe jogava fora da cozinha. Eu plantei em latas de tinta, onde eu encontrei. Então, o aluno ele tem que buscar tirar aí, né, esse pensamento e ação e começar a se movimentar. Então, é isso que a experimentação ela deve procurar, tá bom? Passo, Junior. Antes de iniciar o experimento, o professor precisa observar os seguintes aspectos. Porém, antes de falar sobre esse tópico aqui, sobre esse slide, eu estava falando agora há pouco aqui, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de um aluno, uma aluna, que fez uma horta, né? Eu comprei uns pallets e coloquei na parede, já veio montado, bem bonitinho, pintado, e plantei cebola verde, cheiro verde e coentro. Tá bem bonito ali, bem verde. Botei numa área que pega bastante sol. E aqui, muitas vezes, a gente não precisa comprar. Então, observe.
nós temos vários, né, há várias coisas, há vários momentos onde nós podemos estar aí auxiliando os estudantes, os alunos e as alunas a sair dessa passividade. Uma lata, como eu falei, uma lata de tinta abandonada, ela pode virar um canteiro ou um local onde você planta uma roseira, uma flor. Então, é importante que o professor ele também seja aí esse gatilho, tá bom? O professor ele na realidade dê esse empurrão para que o aluno ele acorde. Então, as ideias elas devem vir dos alunos, das alunas, ela deve vir, né, ao longo todo o experimento, a vivência dos estudantes. Mas quando não tiver essa interação, né, quando essa interação ela não houver, por vergonha, por vergonha de falar que planta e usa estrume como tubo. Então, muitas vezes o estudante ele acaba omitindo. Então, quando o professor traz isso para o experimento, ele traz isso aí como ideia, o estudante diz assim, olha, professor, eu faço isso aí, ele deixa de ter vergonha e ele passa a expor, né? O estudante ele passa a mostrar o que ele sabe. Então, é importante que o professor ele dê esse pontapé, tá bom? Para que comece a sair, as ideias comecem a fluir. Antes de iniciar o experimento, o professor precisa observar os seguintes aspectos. Na sala de aula, organizar mesas para servir de bancada. Caso seja realizado em casa, o professor deve orientar o aluno para preparar um local adequado, como uma mesa ou bancada, quando este for feito em casa individualmente pelo aluno. Então, essa aqui é uma orientação, até mesmo para organizar os próprios materiais. Fazer uma organização desses materiais aí, ou em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, né? Para que você possa estar ali seguindo o seu próprio plano de aula. Se a escola dispuser de laboratório de ciências, este deverá ser aberto e limpo com antecedência para arejar e evitar que os alunos com alergias, por exemplo, possam ter dificuldades de se manter no mesmo durante a realização do experimento. E também até a própria volatização de substâncias químicas que possam estar presentes, tá bom? No próprio laboratório. Pode passar, Júnior. Antes de iniciar. Manter o ambiente limpo, né? Isso aí é imprescindível para qualquer atividade, né? E sempre descartar detritos sólidos e papéis na lixeira e líquidos na pia. Ter cuidado para não lançar no ambiente produtos que não sejam biodegradáveis. Então, são informações importantes. Por quê? Porque você pode aí estar contaminando áreas, né? Você pode estar lançando substâncias que são tóxicas em locais inapropriados. Então, é necessário ter manter os materiais organizados e etiquetados ou escritos com caneta na bancada ou na mesa, pois a organização facilita que os experimentos sejam feitos mais rápido, tá bom? Então, assim, além do experimento feito em laboratório, nós vamos daqui a pouco falar, ao final, sobre o experimento que quando ele não é feito em laboratório, tá bom? Algumas dicas também. Passa aí, Juninho. Pode passar, Vitor. Junielson, tá me ouvindo? Isso. Só utilizar um equipamento quando realmente souber manejá-lo corretamente. Nós temos alguns, alguns equipamentos que são bastante perigosos. Laboratório em si, o laboratório em si ele já é muito perigoso, né? Então você deve entrar geralmente com um técnico laboratorial. Agora, na escola que eu trabalho, professor, o técnico laboratorial sou eu, o próprio professor. Não existe técnico laboratório na escola que eu trabalho, professor. E aí, como é que eu faço? O professor, ele tem que buscar alternativas. Então, ele tem que
procurar aprender a manusear, né? E nosso curso, o curso lá na universidade, tanto biologia como química, física ou matemática, nós temos a oportunidade de ir para o laboratório. Então, é tentar buscar, aprender e manusear isso aí, esses equipamentos, para você não colocar em risco aí a saúde e a vida dos estudantes. Então, só realmente utilizar equipamento quando você souber manejá-lo, né? Por exemplo, a autoclave. A autoclave é a estufa e a autoclave eles são muito perigosos. Então, temos que ter cuidado, né? Ter cuidado com as tomadas e interruptores que não devem ficar expostos à umidade. Evitar o uso de fontes de energia de corrente alternada diretamente na tomada elétrica. Usar de preferência fontes de corrente contínua, como pilhas e bateria, para evitar acidentes com descargas elétricas. Ou até mesmo descargas elétricas suportáveis ou menores, né? Do que uma descarga elétrica alternada, onde o choque é bastante violento. Então, assim, além dos equipamentos laboratoriais, nós temos que também estar tomando cuidado aí, né, com a própria estrutura do laboratório. E estudante de ensino fundamental, ele é muito curioso, até mesmo pela própria idade. Eu lembro, eu aprendi que grafite era condutor de energia no ensino fundamental. Eu aprendi que grafite era condutor de energia. Eu não sabia, mas eu aprendi pegando um choque, porque eu fiz a ponta do lápis bem grande, né? Meu lápis, eu fazia a ponta grande, e eu sentado ao lado de uma tomada, eu peguei no fundo do lápis aqui, onde ainda está em contato com o grafite, e coloquei na tomada, para pegar um choque que eu nunca esqueci. Eu era jovem, garoto. Então, assim, tem que tomar cuidado quando vocês levarem esses estudantes para o laboratório de ensino fundamental e ensino médio, mas principalmente ensino fundamental, por causa da curiosidade, por causa da propriedade, né? A teimosia. E nós temos ali, às vezes, pode passar, ter atenção para não colocar as mãos nos olhos ou na boca enquanto estiver trabalhando. Sempre lavá-las antes de iniciar e ao término dos experimentos. Então, essa aí é uma das regras, né, de ouro do laboratório. Não leve as mãos aos olhos ou não leve, não inale nada diretamente no nariz, né? Não leve vapores para perto do rosto. Por quê? Porque pode causar um acidente grave, né? E um acidente aí que pode causar cegueira ou corrosão, ser irreversível. Então, nós temos que ter todo um cuidado, porque quando o professor ele se propõe a fazer atividade experimental, ele está se responsabilizando com o filho e a filha alheia, tá bom? Então, o filho dos outros está na mão do professor. Se eu vou fazer uma atividade experimental, eu planejei essa atividade experimental, então indica dizer que eu sei manusear, que eu vou orientar os estudantes, para que nada ocorra. Porque você imagina aí o professor ou a professora, eles não sabem manusear ou não têm conhecimento de determinada substância, leva para o laboratório e causa um acidente grave contra si ou contra um estudante. Então, de quem é a responsabilidade? Quem é que vai ser culpado? Então, é tomar cuidado, porque quando o professor se propõe a fazer atividade experimental, ele tem que ter domínio do experimento que ele está fazendo, que ele está propondo, tá bom? Não utilizar materiais sujos ou com procedência duvidosa, ok? Até mesmo porque quando se fala laboratório também, nós temos aí substâncias infectantes, nós podemos também estar falando de materiais que já estão, que só são utilizados uma vez, que não podem ser reutilizados. Então, não se deve utilizar materiais sujos ou com procedência duvidosa, ok? Pode passar. Lavar sempre os materiais usados com detergente e água da torneira, aqueles que podem ser reutilizáveis. Enxugar
água corrente, enxagar com água corrente e deixar sobre uma bancada ou mesa para secar. De preferência, sobre um suporte de plástico. Bom, evitar o uso ou manter cuidado com materiais perfuro-cortantes e ou substâncias químicas prejudiciais à saúde. E aí os estudantes, né, os jovens gostam de estar ali brincando. Aí, de estar ali brincando um com o outro, e é muito perigoso eles estarem manuseando esses materiais aí. Então, o professor tem que evitar ao máximo esse manuseio, juntamente com os estudantes. Se for um experimento onde é imprescindível que o professor ele utilize e os alunos utilizem o material, mas de preferência que tenha auxílio de um técnico laboratorial, tá bom? O técnico laboratorial, ele ali, ele sabe, né? Ele sabe conduzir as atividades dentro do laboratório como ninguém. Então, se for necessário utilizar esses materiais, procure ajuda, convide um técnico laboratorial, ou então leve essa aula para um laboratório onde já possui um técnico responsável, e aí a aula ela se torna, né, mais segura, tanto para o professor como para os estudantes, para os alunos. Pode passar. Nós temos que orientar os alunos a anotarem sempre os dados principais do procedimento da prática, bem como os resultados precisos. Então, experimentação, onde os alunos não anotam, eles não fazem a coleta de dados, é meramente uma observação, tá bom? Então, vocês lembram lá naqueles experimentos lá onde o professor faz tudo, o aluno fica só observando? Então, nós temos que tomar cuidado para não estar fazendo isso aí no próprio laboratório. Então, os alunos eles têm que anotar os dados. Os alunos eles têm que coletar esses dados aí, anotar como é que se faz os procedimentos, para que, além de ele estar vendo, ele está ouvindo, ele ainda está copiando, anotando, para que ele acabe ali aprendendo de fato como se faz. Quando possível, solicitar aos estudantes que façam registros fotográficos ou vídeos, né? E compartilhem em rede, pois outras pessoas contam com seu apoio. Então, nós temos, eu utilizo muito o YouTube, eu utilizo muito o YouTube e agradeço, né, os professores que postam suas aulas no YouTube, postam seus experimentos no YouTube. Por quê? Porque às vezes você não tem a condição de fazer o experimento, você, apesar de ter planejado, ocorreu uma situação que saiu do controle, você pode estar, para não ficar uma aula perdida, você pode estar utilizando aí, né, uma prática exitosa de algum professor ou alguma turma que já fez o experimento, tá bom? Não expor estudantes a agentes patogênicos, como esporos de fungos, água contaminada com protozoários, etc. Tá bom? Aluno, estudante, aluna não é cobaia. Então, tomem cuidado. Nós temos que ter cuidado com isso, porque, como eu falei, como eu acabei de dizer, quando o professor se propõe a fazer o experimento, ele se responsabiliza com o filho, com o estudante, com o filho dos outros. Tá bom? Ele está responsabilizado ali, ele se responsabiliza com o andamento da aula e tudo que acontecer na aula ali, através da experimentação, é de responsabilidade do professor. Então, por isso a importância do planejamento. Você tem que planejar de forma bem cautelosa para que o experimento ele não saia do controle e acabe não lhe complicando, não complicando a vida do professor, né? Professor, imagina ser demitido porque foi fazer uma experimentação, essa experimentação saiu do controle do professor, causou lá um acidente grave, repercutiu de forma negativa, e o professor ser demitido, então, ou ser exonerado. Então, o professor tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ele não ser responsabilizado, ele não se complicar. Manter fechados os frascos de cultura e terrários em ambiente com pouco sol e ao ar livre. E utilizar equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, em atividade de laboratório. Esses EPIs, eles, cada um deve utilizar o seu de forma segura, utilizar a bata no laboratório,
tá bom? Uma bata que proteja os braços, que proteja o dorso, tórax, tá bom? Utilizar máscara quando precisa, utilizar as luvas nas mãos, utilizar o óculos. E temos, além dos EPIs, né, no local, temos também os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva, porque um, um incêndio, né, ele pode tomar grandes proporções se ele não for apagado ali, e muitas vezes o experimento que o professor pode estar utilizando, ele é um experimento, uma substância que não pode jogar água, o que faz é piorar a situação. Então, tem que ter ali o extintor, tem que ter os equipamentos de proteção coletiva, né? As placas de sinalização, para que, desculpa, para que o experimento ele não saia do controle do professor e para que a segurança seja mantida individualmente e coletivamente. Pode passar. Diante das orientações, cabe ao professor ficar atento aos cuidados necessários para a realização de um experimento em aula. Ele deve garantir a segurança dos discentes para que tudo ocorra bem. Nós estamos trabalhando não apenas com objetos, nós estamos trabalhando ali Professor, acho que juntamente. deu uma travada para, não sei se foi para geral, mas aqui, acho que para a Adriana também. Poxa, É Deus. só, mas retomou agora, é só para te avisar, foi só para te avisar mesmo, viu? É Que que tinha dado caiu uma um caidinha, pouquinho. Mas foi só nesse slide. mas já foi nesse slide aqui, tu já estava começando ele. Foi. Ok. Então, pessoal, como eu estava falando, né, isso acontece, é normal, mas diante dessas orientações, de tudo que nós vimos aqui durante essa aula, cabe o professor ficar atento aos cuidados necessários para a realização de um experimento em aula. Este deve garantir a segurança dos discentes, para que tudo ocorra bem e possa efetivamente alcançar o objetivo proposto, que é de uma aprendizagem significativa. Por isso, não se pode renunciar ao planejamento. Então, como eu estava falando, observe a importância do planejamento. O planejamento, ele além de buscar um objetivo, né, pedagógico, que é o ensino, ele ainda tem que ter inserido neste planejamento a segurança da aplicação experimental. Então, é algo de bastante responsabilidade. É algo de bastante responsabilidade, porque geralmente as turmas não são pequenas, são turmas grandes. O professor ele não tem tempo de estar dividindo as turmas em lotes pequenos para ficar levando de um por um, porque às vezes extrapola a aula e é necessário que se leve, né? Ou de duas etapas, ou de uma vez só. Então, isso aí acaba também atrapalhando o controle, porque o professor sozinho, a professora sozinha, acaba ali ficando difícil controlar vários estudantes. Mas que o experimento ele deve estar dentro do planejamento para que essas normas de segurança também sejam atingidas, tá bom? E sejam obedecidas e seguidas. Passa aí, Julião. Então, pessoal, o que vimos nessa aula? Nós vimos o que é planejamento, bom?
Planejamento, ele é imprescindível e fundamental para qualquer atividade pedagógica, não só atividade pedagógica, mas para tudo na vida nós temos que planejar. Nós planejamos uma viagem, planejamos a compra de um bem, planejamos tudo. E não deve ser diferente, né, na atividade pedagógica, na escola. Nós vimos também o planejamento de ensino, feito junto com a equipe. Planejando o experimento, o professor deve ter o plano de aula também. E o planejamento por experimentação e BNCC. E a própria experimentação em si, os cuidados que essa experimentação ela deve ter ao longo de todo o caminho. Eu atento a vocês, né, de todo esse aparato que nós falamos, de observar lá na BNCC os vários pontos, né, de habilidades e competências que cada uma das disciplinas, das áreas, elas vão trazer. E dentro desses pontos que estão lá, onde permite você fazer a experimentação, você pode estar utilizando aquelas competências para